Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada, tá? Aqui pela sua companhia, juntinho com a gente. Olha só, hoje aqui no Bem Assim, nós vamos falar sobre um exame de sangue que está aí prometendo diagnosticar tanto a bipolaridade quanto a esquizofrenia. Isso pode facilitar muito e ajudar bastante a ciência, tá? Também vamos falar ainda sobre refluxo nos bebês e sobre um aplicativo que está sendo desenvolvido aí para microempreendedores. Muita coisa boa, muita coisa legal, como sempre eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho com a gente no programa Bem Assim. Aí, quem sabe, né, através dos canais 525 e 25 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Aproveitando sempre para lembrar você das nossas redes sociais, que já estão agora aqui na tela, onde você vai poder nos encontrar nessas plataformas. Tem também ainda o nosso WhatsApp, por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá começar o nosso dia de hoje, gente. Pesquisadores da Unifesp e da Unicamp desenvolveram um exame de sangue capaz de diagnosticar a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Sobre como é que vai funcionar nessa novidade, a gente conversa agora por Skype com o psiquiatra Marcos Farias. Doutor Marcos, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito bom dia, Mara, bom dia também a todos os espectadores da TV Mar, obrigado pelo convite. Então, que é isso, a gente que agradece você ter aceitado. Vamos começar então falando sobre essa novidade, Marcos, aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que está nos assistindo, né? Eu gostaria de saber se o diagnóstico dessas patologias, eles eram feitos por exames ou não, era algo que era clínico. Pronto, e aí quando a gente está falando dessas duas patologias, tá certo? A esquizofrenia e o transtorno bipolar, o diagnóstico delas, assim como o diagnóstico das principais doenças psiquiátricas, tá certo? Até hoje em dia ainda é feito principalmente com o uso do feeling diagnóstico e de critérios diagnósticos que o próprio médico possui, certo? A gente tem protocolos em que os pacientes precisam atingir as metas desses protocolos, cumprir os critérios para ser diagnosticado com essas doenças, tanto com a esquizofrenia quanto para o transtorno bipolar. Os exames clínicos, tanto laboratoriais quanto de imagem, eles são utilizados nessas patologias principalmente para a gente ter uma ideia, por exemplo, dos efeitos das medicações no corpo do paciente, se está causando alguma alteração, ou se os sintomas do paciente são causados por outra doença médica. Por exemplo, é muito comum, principalmente nessa situação, que lesões cerebrais, AVCs ou tumores cerebrais causem, por exemplo, os sintomas de transtornos psiquiátricos, principalmente dessas duas doenças. Mas não eram utilizados nenhum tipo de exame para o diagnóstico dessas patologias. Certo. Essa visão clínica dos médicos, apenas ter isso, dificulta um pouco o processo de diagnóstico dessas patologias ou não? Foi algo que a medicina acabou, se a gente pode falar assim, né, se adaptando? Pronto. A gente tem um dizer, eu sou professor e a gente, quando ensina nossos alunos na faculdade, a gente sempre diz para eles que a clínica, aquilo que o médico vê com o paciente, é soberana. No entanto, isso, nos últimos anos, vem sendo complementado muito, principalmente em outras especialidades, com os exames, né? Muitas vezes, os exames conseguem trazer para o médico algo que ele não consegue enxergar com os olhos ou sentir com as mãos no paciente. E aí, o que é que acontece? A psiquiatria tem esse lado positivo e negativo ao mesmo tempo. O lado positivo é que a falta de exames diagnósticos possibilitou a psiquiatria, por exemplo, se atentar mais no paciente, no que o paciente fala, em como ele se sente, nele como uma pessoa completa. Pelo lado negativo, isso também gera certa dificuldade no diagnóstico, em que você precisa ter, por exemplo, profissionais muito bem capacitados e muito bem treinados para conseguir dar um diagnóstico
digamos assim, com certa acurácia. Além disso, não é incomum a gente ter situações de que pacientes com sintomas similares podem ter patologias diferentes. E o tratamento para patologia seria de utilizar o tratamento para patologia, por exemplo, para depressão, pode prejudicar o paciente. Então, realmente, os exames eles seriam extremamente importantes caso eles venham no sentido de auxiliar a gente a dar um diagnóstico e a fazer um tratamento mais acurado. Certo. Tanto o transtorno bipolar quanto a esquizofrenia, Marcos, eles têm sintomas parecidos ou não? São patologias completamente diferentes, também com sintomas diferentes? Pronto. Nesse sentido, a esquizofrenia é aquela patologia, eu acho que as pessoas mais têm medo e quando vão para o psiquiatra, né? As pessoas, eu não sou louco, né? A esquizofrenia é aquela patologia que cursa com delírios e alucinações. E aí, nos delírios, o paciente normalmente acredita em coisas muito irreais, né? É comum o delírio de perseguição, de estar sendo perseguidos por agentes do Estado, por entidades cósmicas e por aí vai. E alucinações, em que o indivíduo ouve vozes, vê vultos. Isso é a esquizofrenia. No transtorno bipolar, o transtorno bipolar ele tem esse nome bipolar porque ele tem duas fases. Uma delas é a depressão e a outra é a mania. E aí a mania não é como a mania que a gente entende no nosso dia a dia, como mania de limpeza ou coisa nesse sentido. A mania para a psiquiatria é o extremo oposto da depressão. Sim. Uma felicidade é comum sim os pacientes terem sintomas parecidos com a esquizofrenia. Delírios, principalmente delírios de grandeza, são muito comuns nessa fase da doença, além de alucinações também. Então, principalmente na fase da mania, no transtorno bipolar e na esquizofrenia, existem muitos sintomas similares, mas o estudo ele não mostrou somente uma capacidade de diferenciar pessoas com esquizofrenia de pessoas com transtorno bipolar. Eu dei uma lida no estudo, a pesquisa que saiu no final do ano passado, no Jornal de Pesquisa Psiquiátrica, ele também é capaz de diferenciar pessoas saudáveis de pessoas com essas patologias. E são testes que são interessantes? Qual que é a sua visão sobre esses testes, você aí como psiquiatra? Acha que eles são interessantes? Acha que eles vão vir para acrescentar muito na medicina? Com certeza, com certeza. Na minha opinião, eu sou um entusiasta muito grande desses novos avanços que a medicina do lado da psiquiatria tem conseguido alcançar, que é uma consequência não somente do avanço do entendimento da gente sobre essas doenças, mas também dos mecanismos tecnológicos que nos permitem descobrir novas situações ou novas condições nessas patologias. Por exemplo, para dar um exemplo prático, né, isso permite, por exemplo, a gente diferenciar um paciente com esquizofrenia que sofra de depressão ao mesmo tempo, o que é bastante comum, de pacientes com transtorno bipolar, que podem ter pela própria patologia a depressão também. E aí o tratamento, por exemplo, desses dois pacientes seria muito diferente um do outro. Quanto ao exame laboratorial, como é que ele vai funcionar? Ele vai ser uma prescrição do médico ou o médico ele vai precisar também acompanhar? Pronto. Em relação ao exame, o que é que acontece? Ele está em estágios muito iniciais. Na verdade, ele foi descoberto e patenteado pelo grupo de pesquisa lá da Unifesp e da Unicamp. No entanto, para ele ser, digamos assim, colocado comercialmente para que nós possamos utilizar, que os pacientes comecem a realizar ele precisa passar por
principalmente, é preciso ter uma empresa interessada em fabricar esse exame, tá certo? E um período ainda de pelo menos alguns anos, porque o estudo ele foi muito recente, ele tem um número de participantes ainda pequeno, foram pouco mais de 150 pessoas, sendo 50 pessoas com esquizofrenia, 50 pessoas com transtorno bipolar e 50 pessoas saudáveis. E a gente vai precisar fazer esse exame, pesquisa com esse exame em populações ainda maiores e mais diversas, para que a gente consiga saber se ele tem realmente a confiabilidade que a gente espera que ele tenha, para que a gente possa, por exemplo, não dar um resultado de exame equivocado para um paciente. Mas o exame é muito simples, ele é um exame de sangue, teoricamente, nesse sentido, o médico passaria como um exame de sangue normal, o paciente iria num laboratório, colheria o sangue. O que é diferente é o processo como esse exame é feito depois que o sangue é retirado. A quantidade de sangue é muito pequena, que é retirada, mas depois que o sangue é colhido, ele vai ser centrifugado, ele vai ser congelado a uma temperatura de menos 80 graus Celsius, e depois de congelado, ele é levado a um aparelho de ressonância magnética, esse soro que sobra. E aí é feita uma espectrometria. A espectrometria é um exame em que a gente lança com a ressonância magnética alguns feixes nesse exame, e ele vai dar resultados diferentes dependendo do que tem ali dentro. Uhum. Ou seja, né, vai ser aí um grande avanço, né, depois que todos esses testes eles forem concluídos e, enfim, esse exame ele puder ser feito aí nas pessoas, com certeza vai ajudar bastante e não vai excluir a clínica, né, como você bem falou aqui, Marcos. Sim. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Foi ótimo esclarecer esse assunto, essa novidade aí na medicina, mas que ainda deve levar um tempo, que ainda outros testes precisam ser feitos. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Bom dia. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Muito interessante, né, esse assunto. Então vamos ficar aí atentos e sempre de olho para ver se surge mais alguma outra novidade. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua aqui o nosso programa. Não sai daí.